Only believe. Only believe. All things. Now we could just fellowship about that all day long. But what's so great, there's more coming. Nós poderíamos ter companheirismo sobre isso por muito tempo, mas tem mais que está vindo. I was telling Brother Samuel about that. It's like, man, you want to read quotes out of that? It's like, we'd be here all day. Let's just play that again. Eu estava falando com o irmão Samuel e se fôssemos ler citações disso, então é melhor ouvirmos. I mean, 6 hours, do you realize how much we missed? I know how much he give me. I know how much he give you. Quantas horas? 6 horas? Eu sei o quanto que eu dei para vocês e quanto vocês deram para mim. It was a totally wonderful experience of the Lord. Foi uma experiência totalmente maravilhosa. I believe God spoke that message Creio que Deus falou através daquela mensagem through his prophet and had it recorded, knowing that we would hear it in our home tape churches. por seu profeta, que foi gravada, sabendo que nós ouviríamos em nossos lares, On that very day. He knew it, em casa, naquele mesmo dia. Ele sabia, making it his word being fulfilled in us. tornando a sua palavra cumprida em nós. If he knew it, he said it, predestinated it, said get it home and listen to the tapes. E ele sabia e predestinou isso, enviando-nos para casa e ouvindo. That's what we've done. I don't know if it's ever been done by a church around the world. I don't think so. Não sei se isso já foi feito por alguma igreja em todo o mundo, But we did last Sunday. mas nós fizemos isso no domingo passado. So that's that scripture, that's that word being fulfilled, and we're part of it. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Isso é aquela palavra cumprindo-se e nós fazemos parte disso. Obrigado, Senhor Jesus. Praise the name of the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. So exciting being God's program. É tão animador fazer parte do programa, do plano de Deus. What God wants, what He's doing, and see this, the living Word, living in His living bride. Deus, o que Ele está fazendo, e a semente é a palavra viva, Being fulfilled before our very eyes. To be part of it. cumprindo-se diante de nossos olhos, fazemos parte disso. If Jesus was here, you better believe I'd be Jesus' disciple. Se Jesus estivesse aqui, é melhor crer que seríamos discípulos. I'm a disciple of Jesus Christ through this messenger. Amen. Eu sou discípulo de Jesus Cristo através desta mensagem. Amém. Amen. Now, some people, they just don't quite understand the home tape churches. I don't know if you've run into that, but they certainly don't understand. Tem pessoas que não entendem bem o caso de ouvir fitas em casa, But we know because it has changed our lives and our families' lives. mas nós sabemos porque isso tem mudado a nossa vida e a da nossa família. There's been a change that's happened to us. Tem havido muitas mudanças e And not only that, but do you realize that it is God training His bride? He's training us. mas nós entendemos que isso é Deus treinando a sua noiva. Ele está nos treinando. God don't do nothing haphazardly. He does it perfect. Não que fazemos algo assim sem qualquer objetivo, método. And if you are a member of the bride of Jesus Christ, you too one day will have home tape church. Vocês que são membros do Senhor Jesus Cristo, vocês também que são, também terão cultos no lar, igreja no lar, das fitas. Louvado seja o Senhor. So how important then, if that is, are our home tape services? Então, quão importante, se é isso importante, quão importantes são nossos cultos de fita em nossos lares? Let's hear what he had to say
and what's going to take place. I know you heard it last week. Vamos ouvir o que ele vai dizer. Vocês ouviram na semana passada. I had to pull out a couple of nuggets from there. Praise the Lord. Eu tive que tirar umas pepitas daquela mensagem. What a message to know that I'm part of that original seed. Mas que mensagem! E saber que eu faço parte daquela semente original. I've not been impregnated with nothing but this word. And I'm impregnated with it. Amen. Eu não fui impregnado com nada, mas apenas com a palavra. Eu estou impregnado com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Now I believe with all my heart that that's the way it will wind up. Agora eu creio de todo o coração que assim é que acabará sendo. There will be like a union, a boycott. Haverá uma união. And all such places as this here will be closed down. At the tabernacle he's talking about. Em tais lugares como aqui que será fechado o tabernáculo, ele está falando. And you'll not be able to speak unless you got a permission or a license from this federation of churches to hold a service. E vocês não poderão falar a não menos que você tenha uma permissão ou licença da Federação de Igrejas para realizar cultos. He said that's going to take place. So they will close the church. Então é aí que acontece. Então eles fecharão a igreja. They will close all churches that don't come under that federation of churches. E fecharão todas as igrejas que não estiverem debaixo daquela federação de igrejas. That doesn't, as he told us before, that ecumenical council. Como ele disse antes, que é o concílio ecumênico. It's done in the works. It's been going on for a long time. But God's holding it back. Isso faz tempo que está acontecendo, mas Deus está segurando. He's not letting it take place yet. We're going to get into that. Praise the name of the Lord. Ele não está permitindo ainda acontecer isso. Nós vamos entrar nisso. Louvado seja o nome do Senhor. So the bride, they won't be able to have services in the traditional way. Então a noiva não poderá ter cultos da maneira tradicional. Of churches and in buildings and places like that. But we'll still be having church. Em edifícios e lugares assim, mas mesmo assim ainda teremos igreja. Praise the name of the Lord. Louvado o nome do Senhor. Podem sentar. We will still be united together. United around the world. Ainda assim estaremos unidos em torno do mundo, Around this word. em torno desta palavra. So the bride, if they can't do it, we can. We will know and we won't miss one service. Então a noiva, We will know. nós poderemos, nós saberemos e não perderemos um culto. It ain't going to affect us at all. Will we long to be together? Absolutely, we'll long to be together. E não afetará nós de maneira nenhuma, mas desejamos estar juntos? Sim, claro, absolutamente. But there's one thing that brings us together. This word. Mas tem uma coisa que nos une, esta palavra. And I don't believe when that takes place, it won't be long before we have the coming of the Lord. Eu creio que isso não demora muito para acontecer quando isso for acontecer. Praise the name of the Lord. So bring it on. Então, que venha! Ah, sim, Senhor. I heard one of the presidents, they had asked him LGBTs or whatever they are. And presidents, Ouvi they dizer asked que him, dos presidentes perguntaram os LGBTs, ou seja, quem forem eles, They had asked him, he says, about closing down churches and stuff. I don't know if you all heard that or not. And it's like, sobre fecharem as igrejas, etc. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Tipo, man, what a shame what they come in. When the first order of service, they ask if they don't believe in the LGBT and all that. que vergonha que você não crê na LGBT.
that all non-profit churches and organizations will be closed down. If they don't, Mas perguntaram sobre fecharem todas as igrejas e organizações sem fins lucrativos. And he goes, that'll be one of my first order of business. Ele disse que será a primeira coisa da ordem do negócio. It's like, elect that dude. Então é como elejam esse sujeito. We don't want to kick him out, put him in. You know what I mean by that. Nós não queremos tirar, vamos colocar. Vocês sabem o que acontecerá será sobre isso. Because it'll bring the coming of the Lord and it'll happen so quick. And they all think that way. But God's got a time, He's got a plan. E todos pensam assim, mas Deus tem um tempo, um plano. And that's what He told us, and spoken word is the original seed. E Ele nos falou que a palavra falada é a semente original. God had a plan. Everybody just gets a little bit anxious about it. Então ficamos um pouco ansiosos quanto a isso. Remember, there will be such a denominational gathering. Pretty soon, it'll be terrific. Mas lembre-se que haverá uma reunião denominacional que será brevemente muito bom. And they will bring themselves together into this federation of churches. E isso vai trazer as coisas em uma federação de igrejas. And then this kind of church will be put out of operation. E as outras igrejas que não fizerem parte disso serão colocadas fora de operação As far as they know. quanto eles sabem a respeito disso. We'll still be having church. Mas nós ainda estaremos tendo igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. As far as they know, He's seen and knew that this was going to be happening. Mas isso antes disso acontecer, ele viu que isso aconteceria. When is this going to take place? Very, very soon. Quando isso acontecerá? Muito, muito breve. How do you know that, Brother Joseph? Como sabe disso, irmão José? He told us last Sunday what was going to happen. Ele nos disse isso no domingo passado, que ia acontecer. He told us when it was going to take place. Did you guys catch it? Ele disse o que ia acontecer. Vocês pegaram? You're going to raise your hand. Come on. Vamos lá com as suas mãos. Only believe. When the Spirit falls and there becomes a move amongst the people, then denominations will swing together just as certain as I'm standing in the pulpit. Quando o Espírito cair e houver um mover entre as pessoas, essas denominações se ajuntarão tão certas quanto estou no púlpito. And the church of God will be ousted, E a igreja de Deus será derrubada, and they'll make it such a racket until they'll confederate it and put a boycott on anybody that don't belong to them. e eles farão disso um estardalhaço até confederá-la e arrumar um boicote a quem não lhes pertence. He said, when the Spirit falls and there becomes a move amongst the people, the church of God will be ousted. Ele disse, quando o Espírito cair e houver um movimento entre o povo, a igreja de Deus estará para fora. The Spirit's falling and there's a move amongst the people. It's coming. It's happening right now. E haverá um movimento entre as pessoas e está chegando, está acontecendo agora mesmo. You're witnessing it right now, what he was talking about. Praise. E vocês estão vendo agora mesmo sobre o que ele estava falando. You may be seated. I love that. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo isso. When the Spirit falls and becomes a move amongst the people. Quando o Espírito cair e torna-se um movimento entre as pessoas. We're living in that time, Nós estamos vivendo nesse tempo. this very time. The Spirit is now falling, and we see the moving of the Holy Spirit within the bride of Jesus Christ. E agora o Espírito está caindo e vemos o movimento do Espírito Santo na noiva de Jesus Cristo. Recognizing exactly
who we are Estou reconhecendo exatamente quem somos. and that the time that we're living in, there's never been a time like this. E no tempo em que estamos vivendo, nunca houve o tempo como este. It wasn't for back there. The same thing in the time. Brother Branham thought then, and this is it. He doesn't see nothing that's hindering it. Mas o irmão Branham falou então, e ele não viu nada que impeça isso. But God had a time and a plan. Thank God for that. Mas Deus teve um tempo para isso acontecer. So it's important to have our home tape churches. Então é por isso que é importante termos culto em nossos lares com fitas. When the rest of the churches who don't know what to do, we do. Então, quando as pessoas não souberem o que fazer, nós sabemos, Because that we've been in training. porque nós temos treinado, And when it happens, we won't lose our church or our pastor. porque nós não perderemos a nossa igreja nem o nosso pastor. Praise the name of Praise the Lord. Louvado o nome do Senhor. The prophet himself said exactly how and what we believe. O próprio profeta disse exatamente como e o que, em que cremos. You know, it's so wonderful when we do things like for Lifeline or we put a blog on or do something to try to encourage you or something. É tão maravilhoso que nós colocamos Lifeline, colocamos um blog para incentivar a vocês. That we do and the brothers do such a wonderful, wonderful job. Even they do. It's a blessing. E os irmãos fazem um trabalho tão maravilhoso. Eles fazem mesmo. Sorry, you can see it. Desculpe, pode sentar. Sorry, I don't want you to see me shaking so bad. Não quero que vocês me observem tremer. I get scared when I get up here before you. Às vezes eu fico meio com receio de ficar diante de vocês. You're the bride of Jesus Christ. Vocês são a noiva de Jesus Cristo. There's nothing greater. I am a bride of Jesus Christ. Não há nada maior do que isso. Eu sou parte da noiva de Jesus. But I get scared when I get up here before you. You're the purchase of that blood. Cristo, mas eu fico um pouco com medo diante de vocês aqui, porque vocês são os eleitos. I was battling that so hard this week. I said, Lord, but I know one thing. It might not be the way I say it or can't articulate it. E essa semana eu falei, e muitas vezes não é a maneira que eu falo ou como articulo, But I know what I'm doing and pointing you to this message is the truth. mas sabe o que eu estou fazendo é apontar para essa mensagem que ela é a verdade. Amen. You may be seated. Podem sentar. But my point being is when they do something, Mas o que eu estou falando é que quando when they add a quote or they do put Brother Branham on there, it instantly turns into the best thing they ever did. adicionarem, colocarem uma citação ou algo de Mombrana, é a melhor coisa que eles já fizeram. And whenever we need something, it's best when the prophet says it, and then we can quote exactly his words. I love this. Quando precisar de alguma coisa, como nós apontamos como o profeta falou, e eu gosto demais disso. That's the reason I believe in this message. E é por isso que eu creio nesta mensagem. That sounds just like us already, don't it? Já está parecendo que somos nós, da maneira de agirmos. Right there. It's because it comes from the Word of God. Still sounds like that. É porque ela vem da palavra de Deus. Ainda está parecendo assim. And anything outside the Word of God, I don't believe it. E qualquer coisa fora da palavra de Deus, eu não creio nisso. Listen what he says. It could be so. It could be. Foi o que ele disse. Be so. Poderia ser. Poderia. But I'll just stay with what God said. Mas eu vou simplesmente ficar com o que Deus falar. Then be sure that I'm right. That's what we're doing.
falou, então eu estarei certo de que eu estou com o que Deus falou. It could be so, what somebody else says, what somebody else does. Quanto ao que as pessoas fazem ou falam, But we're going to stick with this message, with the word, with the tapes, and then we'll know that we're right. Amen? mas nós ficaremos com as fitas, então saberemos que estamos certos. Amém? Yes! Sim! Podem sentar. That is the only way that we know to be absolutely, unequivocally sure. É a única maneira que sabemos como estar absolutamente certos. God spoke lip to ear to his prophet. Deus falou dos seus lábios aos ouvidos do profeta. The very thoughts of God were recorded Então, os próprios pensamentos de Deus foram gravados and placed on tape for us to hear. Think of that. e colocados em fita. E agora estão aqui. Pense nisso. The very thoughts of God. Os pensamentos mesmos de Deus. He told us last week, he said, A semana passada ele falou, dizendo que those prophets back in, he said they stayed in the presence of the Lord all the time ficavam diante do Senhor, aqueles que escreviam a palavra de Deus with their pencil in their hand, ready to write into doing it. com o lápis na mão. This God, this time, through this messenger, this prophet, Então, falando, este profeta e este stayed in tune, and he came out and just come right out of his lips. And it was recorded. Então, Deus falava e foi gravado quando profetas de Deus falou. God's prophet spoke it. It was interpreting the very word of God. E isso foi interpretar a própria palavra de Deus. Interpreting the very word of God. The Bible. Interpretar a própria palavra de Deus, a Bíblia. He was interpreting the Bible. Ele estava interpretando a Bíblia. Brother G said, you with me? Okay. Como o irmão Gordon dizia, vocês estão comigo? Do you believe that? Let's see what he has to say about that. Mas vamos ver o que mais ele dizia sobre isso. See if he confirms that. And now, my brothers, now, when I say that, E agora, meus irmãos, quando eu digo isso, I mean, I'm not this little group here this morning, quero dizer que não é apenas esse pequeno grupo aqui hoje de manhã, but I'm meaning where these tapes will be sent around the world. mas onde essas fitas serão enviadas em torno do mundo. So he's telling you around the world, Então ele está dizendo a vocês em torno do mundo, you sitting here in this tabernacle, everybody around the world, pay attention. vocês que estão aqui nesse tabernáculo, em todos em torno do mundo, ele está ensinando, I'm getting ready to say something here. e eu vou para dizer algo aqui. I wish you would bear with me a little while and think of that. Espero que vocês me suportem um pouco. That there's got to be some place come for a judgment. Porque tem de haver algum lugar de julgamento. God's got to have a place for judgment. Deus tem que ter um lugar para o julgamento. Then some of them say the King James Version of the Bible. Então alguns dizem, na versão King James da Bíblia, Others say another version of the Bible. outros dizem em outra versão da Bíblia. And now they're making a standard version and then something else. E agora eles estão criando uma versão padrão. So there's this Bible and that Bible and this Bible and that Bible. Então é essa Bíblia, aquela Bíblia, aquela Bíblia. I believe if God be the sovereign God, and He is, the eternal one, Eu creio que Deus é o Deus soberano e Ele é o eterno. He has to see it. It's up to Him if I want to go to heaven. Ele tem que ver isso, depende dele que se eu quiser ir para o céu, To His place, it's up to Him to furnish me a place where I know what to do. para o lugar dele, depende dele fornecer para mim um lugar que eu saiba o que fazer, Somewhere that I can lay your hands on and say, this is it. algo que eu possa colocar as mãos sobre isso e dizer, é isso.
That's this message. This is it. This message. E é esta mensagem, esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. God speaking through human lips, interpreting His Word. Deus falando através de lábios humanos, interpretando a sua palavra. There is nothing else, as to say, we do say, it's the Bible, it's our absolute. Não há mais nada. É o que nós dizemos, é a Bíblia, é o absoluto.